Você ainda não sabe converter um número de decimal para binário? Então fica até o final do vídeo para aprender. O sistema binário é o de maior importância em sistemas digitais. Basicamente, todas as informações e tudo que o seu computador está fazendo nesse exato momento está sendo processado em dados compostos apenas de 0 e 1. Para entender mais ou menos como isso acontece, em uma calculadora, quando nós digitamos números em decimal, eles são convertidos internamente para binário. A operação é realizada e o resultado é convertido de volta para decimal antes de ser exibido. Essa conversão ocorre rapidamente e automaticamente dentro do sistema da calculadora, tanto que nós nem percebemos. Mas também é possível realizar essa conversão manualmente. Hoje nós iremos aprender como com o método das divisões sucessivas. Para entender como funciona esse método, vamos para um exemplo: a conversão de 25 de decimal para binário. O método consiste em basicamente realizar diversas divisões inteiras por 2. Então, começando dividindo 25 por 2, nós temos como quociente 12. E esse quociente nós vamos utilizar na próxima divisão. O resultado dessa divisão é o quociente 6. O 6 nós realizamos a próxima divisão. Isso vai ser feito até que não seja mais possível dividir o novo quociente por 2, que é o ponto que nós chegamos. O último quociente é 1. E como não é possível realizar uma divisão inteira de 1 por 2, nós encerramos aqui. Agora aqui vem o ponto-chave da conversão. Relembrando os conceitos de sistema binário, nós temos o Most Significant Bit e o Least Significant Bit, ou MSB e LSB, respectivamente. Eles vão definir a ordem em que esses números são organizados. É muito importante saber a ordem correta de escrever o número binário, pois ao trocar a ordem você pode encontrar um resultado completamente diferente daquele que você buscava. No método de divisões sucessivas, nós definimos que o Most Significant Bit é o último quociente, aquele 1 que a gente encontra no final e que nos diz que nós não podemos mais realizar nenhuma divisão. Ele é MSB e é a partir dele que nós vamos voltando para definir o número binário. Então, no exemplo, começamos com o número 1, em seguida, o próximo número é o resto da divisão de 3 por 2, o próximo número é o resto da divisão de 6 para 2, o seguinte é o resto da divisão de 12 para 2 e, por último, é o resto da divisão de 25 para 2. E aqui nós temos o nosso número binário. Esse número, se você converter ele de volta, ele corresponde exatamente ao 25 em decimal. E é exatamente o que nós vamos aprender agora. Como fazer a conversão de binário para decimal. Quando eu expliquei a diferença de MSB e LSB, nós vimos que o número binário ele é composto por bits que têm pesos diferentes, onde o MSB tem o maior peso e o LSB tem o menor peso. E é pensando nisso que nós vamos realizar a conversão de binário para decimal. O sistema binário é um sistema de base 2 e o expoente dessa base vai variar de acordo com a posição do bit. Então, quando a gente está no bit menos significativo, o LSB, o expoente será 0. Então, quando a gente caminha para o bit à esquerda do LSB, o expoente vai ser 1, o seguinte, o expoente vai ser 2, o próximo, o expoente vai ser 3, até chegar o MSB. Então, nós sempre teremos a base 2 com o expoente variando. Então, é assim que nós vamos pensar para realizar a conversão de binário para decimal. Então, nós vamos pegar o correspondente ao número binário na base 2 e multiplicar pelo bit naquela posição. E é assim que nós vamos encontrar o correspondente em decimal. Começando pela MSB, nós temos que é 2 elevado a 4, que dá 16. E esse 16 nós multiplicamos por 1, que é o bit naquela posição. Em seguida, fazemos que 2 elevado a 3 é 8 e multiplicamos ele por 1. Observe que na próxima posição, nós temos 2 elevado a 2, que dá 4. Mas o bit naquela posição é 0. Então, nós multiplicamos por 0. Em seguida, nós temos 2 elevado a 1, que nós multiplicamos por 1. E, por último, 2 elevado a 0, que nós multiplicamos por 1. Somando todos esses valores que nós encontramos, nós temos que o correspondente em decimal do número binário que nós queríamos encontrar é 27. Então, aqui nós vemos que o ponto-chave para entender como realizar a conversão de binário para decimal é entender que cada posição é importante. É importante enfatizar que nesse vídeo nós mostramos
achamos um método para converter de binário para decimal e de decimal para binário, mas existem outros métodos. Você já conhecia os métodos que nós apresentamos aqui? Se não, responde nos comentários. Agora nós temos um desafio. Você consegue realizar a conversão do número a seguir? Para aprender esses e outros métodos de conversão de bases numéricas, acesse o artigo em embarcados.com.br. Tem sugestão de vídeos? Deixa nos comentários. Até a próxima!